História, tem uma grana. De volta, debate aí de cá de volta, nosso apoio, Meneghini Veículos lá em Arroio do Meio, precisando de carro novo, seminovo, Meneghini tem o melhor negócio para você. Falamos do Lajadense, falamos um pouco, vamos começar agora um pouquinho com o Internacional. O Internacional do Auri, né? Rotinha pro Botafogo, 1-0, mais do mesmo, né, Auri? Roger Machado, toda aquela expectativa ali. Eu achei um baita resultado. Tu achou que ia ser mais, né? Era jogo pra tomar 3. É aquela derrota esperada já, né? Mas é Tu óbvio. pega a tabela, tu olha o Botafogo e derrotinha lá, né? É óbvio, o Inter veio de uma fase terrível, estava estreando o treinador e com um elenco estraçalhado, né? Porque sábado eram 8, se eu não me engano. Dos 8, pelo menos 6 considerados titulares. Não estava à disposição. E aí, bom, foi o que deu para fazer. E olha que o segundo tempo, vou te contar, não é que o Inter cresceu muito. Melhorou um pouquinho, mas o Botafogo tirou o pé do acelerador e o Internacional podia ter até empatado aquele jogo. Tem muito trabalho para fazer, o Roger vai ter muito trabalho para botar essa cambada aí para jogar. O jogo de hoje ele é um jogo que ganhou áreas de decisão. Sim, é o jogo do ano, né? Para a vida do Internacional. É o jogo do ano e muito mais do que o ano. É um jogo que define muita coisa do futuro do clube, que está há uma eternidade aí brigando para ganhar alguma coisinha, não ganha nada, e tem a possibilidade agora na competição que foi meio desdenhada na sua primeira fase, né, pelo Inter. Aí faz o fiasco de cair para o Juventude de novo na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro está se mostrando inviável, né? Apesar de estar a 4 ou 5 jogos atrás dos demais, serem recuperados, mas vamos combinar, né, cara? Pelo que o Inter vem fazendo, a possibilidade vocês têm 2 colorados aí. O que vocês acham? O quê? Não, o jogo Claro, não. mas eu vou fazer o quê? O jogo não é, O Elton mudou? O jogo mudou. O Elton virou a casaca. Não, assim, ó, O time aqui. o pessoal, eu vejo que a torcida A Gabi. Ah, não, mas tem pouca paciência com o time. É o time, é os jogadores ou é uma questão, sei lá, técnica? Não, é anímica. No Inter é anímica. Tá, mas explica Não, aí. o que deu assim, meu? Não, no Inter é anímica. Mas como é que Ninguém me vamos tira ver. da cabeça que se esses caras em campo tivessem disposição, vontade de ganhar uma partida, já teriam ganho várias outras que acabaram Que ganhando. qualidade tem, né? Não, qualidade não está faltando. Vontade. Não é qualidade para ser o top das galáxias, não. Estou falando de qualidade suficiente para não fazer fiascos, como por exemplo, cair na Copa do Brasil. Com todo o respeito à Juventude. Não falta de qualidade para... Não chegaram numa final de gauchão? O mínimo. Tá, né? ou mas para então- perder alguns jogos. O que está faltando no Internacional é disposição do jogador que vai a campo. Vamos comparar o Internacional com o Grêmio. O Grêmio que Acho que hoje que é um horror. Não tem como tu comparar. Que é um horror. Mas o Grêmio, por exemplo, do segundo tempo contra o São Paulo. E o Sim. Grêmio, Mas- mais que o adversário, seja o Vitória. Mas O o Inter perdeu. O Inter perdeu para o Vitória. Não, entendi. Mas eu acho assim, ó, porque a minha pergunta foi, o Cudê não conseguiu fazer os caras jogar. Sim. Essa é que é a realidade. E, claro, E desistiu. nem pode. Pois é, desistiu. E ele desistiu de Ele não tentar é de fazer jogar. desistir. Então, alguma Entrou em coisa depressão. deve ter aí que não. Mas agora a gente tem assim, ó, aí questão de remobilização. A gente tem a negativa do Abel Braga, que não vem mais. Não. Que era o plano inicial de Mas ter ali. nesse aspecto muito particular, eu não lamento nem um pouco. Não. Eu acho que essa história do Abel no Internacional já é uma página virada. Acabou, né? O Abel é um sujeito que está na história e ninguém vai tirar disso, mas ele não está mais afim de encarar desafios como esse. Ele não tem mais nem condição, idade para isso. Ele estava no Vasco, saiu. Parem de querer, né, achar soluções aí lá num passado que não existe mais. Passou. Vamos pensar no futuro. Contrataram o Roger. O Abel era para diretor. Não importa. Diretor. Coordenador Mesmo que técnico. Como seja. não importa? Não importa. Como não importa? Se viesse, Como não- tudo bem, Aliás, acho que faria um bom aliás, trabalho. Ele é torcedor do Inter? Porque ele só falou mal do Inter. Se Ele viesse, é torcedor? seria bom, acho que faria um bom crítico do trabalho. Inter. Mas não tem que ficar correndo atrás. É a vida inteira se ajoelhando, não, mesmo que seja o Abel. Vamos buscar gente que tenha ambição na vida, que tenha ambição na carreira, que queira crescer.
que queira aparecer no cenário. que E tem não de gente bom, que né? já abandonou. O que tem de bom lá? Vale O que tem de bom lá? vale para alguns jogadores do Internacional, os cansadinhos, os xícara, aqueles que estão lá com a mãozinha na cintura, jogadores que, bom, estão ganhando muito, jogaram muito dinheiro, não título, muito dinheiro na vida e que não tem mais grandes ambições. Começa a dar chance para esse menino aí, o Gabriel, o outro lá, que está tendo oportunidades, né? Mas não sei, não está correspondendo muito também. Enfim, mas começa a dar oportunidade para essa gurizada aí que queira alguma coisa ainda na vida, que tem alguma ambição, e para com esse negócio, entendeu? É isso. Agora tem que achar uma maneira de chamar os caras e mostrar para eles quanto o Internacional investe naquele grupo de jogadores, todo santo mês, 14, 15, 16 milhões são canalizados para as contas correntes deles. O que é que falta para ter vontade, ânimo, para dar uma resposta para o torcedor? O que está faltando? Demar, Essa é a pergunta. 40 mil pessoas hoje, ingressos esgotados, o Colorado pode sonhar com a classificação? Pode. Acho que sim, né? O normal é ganhar. Agora, os caras hoje meio-dia estavam assistindo um debate com o Gui na Band, aí os caras estavam falando que o Inter vai ganhar, mas por diferença de um gol ele vai ganhar nos pênaltis. Se isso acontecer, é loteria. Mas eu acho que o Inter tem chance de ganhar por 2 gols. O time do Rosário não é. Eu assisti o jogo. Isso é um horror, aquele time da. Mas tem um Campaz, Sabe? tem um Viste- Campaz. O Campaz, pô, aquela jogada ali foi meio. Viste como foi o gol da vitória do Rosário? Sim. Falta. Cara, não é possível, cara. Um jogador que veste a camisa do Internacional perdeu uma jogada furada. daquela por um nanico, um pigmeu como o Campaz. Pelo amor de Deus, aí nós estamos falando da questão física. E isso, na minha opinião, é total reflexo de um ambiente onde esses caras não são cobrados. Eles saem, depois vão pro vestiário, vão pro hotel, pegam o avião, voltam para casa e ninguém chega no cara e diz: vem cá, meu amigo, tu te deu conta que é o teu vacilo, a tua, enfim, Ele fez de novo depois. desídia, você está falando de estar trabalhando, né? A tua inércia dentro de campo pode significar uma desclassificação e a perda, por exemplo, são 2,5 milhões, 3 milhões o prêmio, não é? A Copa do Brasil pagava muito mais que isso. Aliás, o Inter deixou 3,5 milhões no cofre de Juventude pela eliminação. Ninguém cobra, sabe? Então, Mas aí- talvez está faltando essa pessoa, tanto no Grêmio como no Inter. mas E o aí Abel- é tudo assim, ó. O cara está cansado, ele fez um exame lá, ele mas vai olha estourar aqui, ó. a musculatura. não Ademar, pode- o Renato, né, por mais que seja um falastrão, um arrogante, mas esses dias depois, num jogo, ele foi para uma entrevista e disse: olha, está na hora dos jogadores Não assumir pode ser. responsabilidade. Só que ele, eu acho Ele foi. Sim. Se faz isso no Quanto tempo faz que o Internacional, Patrick não dá uma entrevista? se faz isso no capitão, Internacional, o que acontece? É um chororô no dia seguinte que o treinador falou Expôs mal o dos grupo, jogadores, não sei o expôs quê. os jogadores. Como é que pode um troço desse? Como é que história é essa? Então o Abel poderia fazer esse papel, mas ele faria? Não é o estilo do Abel. O estilo do Abel é o paizão, ia lá, passar a mão, quando na verdade, bom, Tá misturando sou contra a violência. Tu tá misturando diretor com treinador. mas E parece que tu nunca errou jogando Mas o bola. Magrão era um cara. o era a Renato pessoa que faz poderia isso fazer aquilo ali. no Grêmio. É um arrogante, faz além do que ele deveria fazer, mas de vez em quando, sabe? Até para tirar o dele da reta, né? Também. Mas ele tá certo, cara. São jogadores que têm que responder pelo que faz dentro de campo. No Internacional não tem cobrança disso. Aí o senhor Alan Patrick vai lá e erra um pênalti escandaloso contra o Juventude. Aí tiram ele e botam o Valência. Faz a mesma M. E não se vê ninguém, sabe? Não se tem notícia de que alguém chamou o cara para um canto e disse: escuta, mas esse é o teu compromisso? É o teu comprometimento? Numa hora decisiva que nós estamos, né, para passar de fase na Copa do Brasil, ganhar um prêmio que é muito importante financeiramente para o clube, né? 3,5 milhões. É assim que tu cobra um pênalti, meu camarada? Disseste Quem bem, faz né? isso? Para o clube. O jogador ganha alguma coisa com isso? Mas é óbvio,
todos esses prêmios aí acabam revertendo em premiação. Bicho de jogador e não sei o quê. Bicho, Mas olha aqui, ó, uma Pagamento coisa. do salário, da imagem, Vamos tudo mais. pegar um pouquinho. Vamos pegar um pouquinho para o outro lado. Por exemplo, o Alan Patrick é o capitão. Tá certo? Ele vai em alguma coletiva. Não, falando. Ele ia junto no primeiro tempo do Cudê lá, quando o time ganhou o Grenal e tudo mais. Sim. Hoje não vai mais, porque quem decide é o jogador lá, vai fulano, vai Beltrano. Não é? Todo mundo Os caras estão sabe. se escondendo. Mal comparando, não cabe, mas é importante fazer pelo menos a analogia. Todo mundo sabe da história do Dunga na seleção brasileira de 94. Não foi um, nem dois, vários jogadores daquela seleção disseram em manifestações e entrevistas. O Dunga se comportava como um líder. Ele passava a mão quando tinha que passar, mas cobrava e duramente, inclusive durante os jogos. Sim. Quando tinha que cobrar. De chutar a bunda do companheiro que estava lá, né, se fresqueando para jogar. É isso que falta no Internacional. Um líder dentro de campo, alguém que represente o treinador. Mas tem que ser um treinador que tenha sangue, né? O Cudê tinha sangue para sapatear com o cachecol dele. Tá, né, Caio? O Roger tem esse sangue. Não, mas o Roger tem outra maneira. Ele não fica sapateando, mas pode ver como é que ele se comporta no lado de campo. Ele chama jogador várias vezes durante o jogo e orienta, e manda fazer, e diz como. É isso, é a diferença de estilo, mas faz. Ele não é gritão. O Roger é gremista, não gritão. Não, o Roger é um profissional. Profissional. Lembrando, o Internacional Estranha essa volta a história, campo então pela partida de volta da repescagem da Copa Sul-Americana nesta noite, às 21h30 no estádio Beira-Rio. Os ingressos estão esgotados, mais de 40 mil colorados devem estar presentes. Tá bom, o Auri vai ver aonde Sabe esse por que jogo. isso? Esse jogo passa em vários canais. Vai, Não, porque os esse- canais eu passei. ESPN, SBT. É, Tem canal aberto, tem streaming, tem várias coisas. Várias coisas. Tu não vai deixar de Não secar. vai deixar de secar hoje. eu acho. Não Tá te tudo certo. preocupa. Vou te dar depois O que as você ia dicas. falar da torcida? É reflexo de uma torcida que está desesperada atrás de alguma coisa, né? Como é que um torcedor que está aí há muitos anos, né? Querendo alguma coisa? Você Não é que se empolga, mas se Vai fazer a parte dele. sensibiliza, Dizer, a minha parte eu se vou fazer. sensibiliza É com um time que não está jogando bem, que foi lá e perdeu uma partida de forma, né, enfim, mas aqui vai lá e aquele, olha, é isso, né, tem o apelo, né, da possibilidade do Internacional esse ano sair desse círculo vicioso de não ganhar nada e talvez nessa Sul-Americana beliscar alguma coisa. Mas assim, ó, Campeonato quer ver, Brasileiro. ó, ele está vendo que no Campeonato Nacional no brasileiro tá difícil, tem cada vez mais candidatos, mas não é os nossos times aqui, muito pelo contrário. Não, e a Mesmo julgar- o Inter era muito mais candidato no início do campeonato Sim. do que hoje. O próprio Cruzeiro, que está em ascensão aí e tal. E a julgar pelo que a arbitragem Agora, tá a fazendo. Sul-Americana é um caminho mais curto e Curto. mais viável, eu acho. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Dizíamos isso aqui desde o começo, né? A dificuldade vem depois, né? Porque Claro. pra mim o Fortaleza é Claro. um candidato a título. Sem dúvida nenhuma. No ano passado foi vice, né? Que é o próximo adversário Pô, do não Brasil. sei se aonde. Da Da Sul-Americana. Sul-Americana, é. Ah, é, Perdeu pra LDU. Tantos campeonatos que. Você anda com essas Foi camisas em aí do, Montevidéu, como é que é? Once Caldas. Once Caldas, nem existe mais. Tem que se atualizar. Perdeu para a LDU. O jogo foi lá no Paraguai, foi? Não, Uruguai. Uruguai. É, no Montevidéu. estádio Centenário, né? Centenário. E ele foi vice, né? Foi vice. E o Inter foi perdemos. vice quando é que o Inter foi vice? Perdemos Quando pênaltis. o Inter foi vice. Faz tempo. Nem vice é Não, mais. mas o Internacional tem um montão de vice do Campeonato Brasileiro recente. O Inter foi vice Em quê? em 2 campeonatos brasileiros recentemente. Que O foi de roubado, 2020 Foi roubado, né? e o Nesse 22. ponto, nós também fomos. O Grêmio também foi vice ano Inter passado. foi vice ano passado. O Grêmio é Tu atual vice. que é gremista, ô Diogo, fala aí. Mas, é ó, muito vice, né, cara? O que falta é taça mesmo. esse que é o problema. Não adianta ser vice. E a julgar pelo que estão fazendo com o Flamengo, a arbitragem, Flamengo, Ô, Palmeiras. pode entregar, né? Pode Olha, jogar tá até dezembro, difícil né, a cara? coisa. E o Tite tá lá ainda? Titi tá. Tá ainda. Não, e o Tite achou uma explicação fantástica para tudo aquilo lá, sabe? De joga a bola para cá e puxa para lá e aí. Ensinou pro Renato. Isso aí. Tá louco. Segundo bloco de debate, a RDK fica por aqui, voltamos na sequência.